Seja bem-vinda à nossa live dessa quarta-feira. Eu sou a Carol Zonato, Nutri, e aqui no meu perfil eu te ajudo a desinflamar o seu corpo e destravar a queima de gordura. E o tema da nossa live de hoje é como desinflamar e reduzir os sintomas da ansiedade. Então, se você tem essa dificuldade, eu percebo que muitas mulheres têm dificuldade em desinflamar e emagrecer justamente por causa da ansiedade, porque são muito ansiosas e acabam descontando na comida, tá? E aqui eu vou te dar algumas dicas super práticas que vão te ajudar e muito a controlar esses sintomas da ansiedade e, em contrapartida, vão te ajudar a desinflamar também, tá bom? Sejam todas muito bem-vindas, boa tarde, Meninas, coloquem para mim aqui no chat, por favor, se vocês estão me ouvindo bem e se a conexão tá boa também. E já aproveitem, tá vendo esse aviãozinho aqui, ó, que tá aparecendo na tela aqui para vocês? Então, clica nele e compartilha essa live com a amiga, com a vizinha, com alguém da família que você sabe que precisa emagrecer, que sofre muito com ansiedade, precisa emagrecer e não está conseguindo, tá bom? Então já clica aqui, ó, já clica aqui no aviãozinho e compartilha essa live, combinado? Lembrando, tá, que se vocês tiverem perguntas, podem anotar as perguntinhas aí, que no final da live eu vou responder todas, combinado? E peço desculpas pela minha voz, eu tô desde a semana passada com a minha garganta ruim, não melhorei ainda. Estou um pouco rouca, mas acho que vai dar para vocês me ouvirem bem, tá? Qualquer coisa, se vocês tiverem dificuldade, mandem aqui no chat que eu repito, tá bom? Então vamos lá. 99% das mulheres sempre falam as mesmas coisas para mim. Carol, eu tenho muita dificuldade para emagrecer e um dos problemas que me impedem de emagrecer é a ansiedade. Porque eu sou uma mulher muito ansiosa e aí o que acontece? Quando eu estou com aquela crise de ansiedade, eu acabo descontando na comida. Coloca pra mim aqui no chat se você também é assim. Se você é uma mulher muito ansiosa e acaba descontando essa ansiedade na comida, tá? Coloca pra mim aqui no chat que eu quero te conhecer melhor. E aí, primeira coisa que você precisa entender, porque às vezes as mulheres confundem um pouquinho as coisas, tá? Então, o que você precisa entender? A ansiedade, ela é uma doença. E é uma doença séria, tá? Então, para você dizer eu tenho ansiedade, você precisa ser diagnosticada e precisa ser tratada por um profissional capacitado, tá bom? A Rê tá dizendo aqui, ó, quanto mais ansiosa, mais eu quero comer e principalmente doce. E Rê, isso é muito normal. A maioria das mulheres descontam essa ansiedade principalmente nos doces, porque é automático, né? A gente sempre vai para aquele alimento que é mais palatável para nós, que a gente gosta mais. Tá? Mas fica tranquila que eu vou dar dicas muito práticas que vocês podem aplicar aí na vida de vocês que vão ajudar a melhorar esses sintomas da ansiedade e principalmente ajudar a evitar que vocês descontem a ansiedade na comida, que eu acho que esse é o principal, tá bom? Então, para você dizer, Carol, eu sofro com ansiedade, você precisa ser diagnosticada e tratada por um profissional. Qual é o profissional que faz esse diagnóstico? O terapeuta, o psicólogo, ele trabalha muito com isso, e o psiquiatra também. Então, primeira coisa, você precisa ir, se você está desconfiada que tem esses sintomas de ansiedade, é interessante que você tenha o diagnóstico de um profissional capacitado, combinado? Por que eu tô falando isso? Porque tem algumas mulheres que confundem ansiedade com fome emocional. E qual que é a diferença básica entre elas? A ansiedade é uma doença. Sério, certo? Se você não fizer o tratamento, você não vai conseguir ter... você pode amenizar os sintomas, mas você não vai conseguir ficar 100%. Você sempre vai ficar com aquela doença ali, tá bom? Agora, a fome emocional é outra coisa. A fome emocional, ela é um tipo de prazer imediato que nós, seres humanos, buscamos para melhorar, para nos trazer conforto. Então, por exemplo, quando você está numa situação de estresse, por exemplo, eu tô muito estressado com o meu trabalho, eu tô muito estressada com, sei lá, na minha casa, com meu marido, com meus filhos, você usa a comida como uma fonte de prazer imediato para aliviar o seu estresse. Então, aí não é que você está sofrendo com ansiedade.
Você está descontando essas emoções na comida. É diferente. Por isso que é muito importante o diagnóstico certinho da ansiedade, porque a ansiedade precisa de tratamento. Agora, a fome emocional não. A fome emocional você consegue distinguir, você consegue avaliar se você realmente está tendo ela ou não e trabalhar em cima disso, tá? Então, quais os momentos que essa fome emocional aparece? Momentos de muito estresse, quando você está muito estressado, então você quer uma fonte de prazer imediato, então você vai lá e busca isso na comida, principalmente nos doces, né? Tudo que tem muito açúcar, que o açúcar traz essa sensação de prazer, né? Então a gente acaba descontando nisso. Quando você tá muito triste, ai, tô muito triste, terminei com o namorado, briguei com meu marido, o que você vai fazer? Você procura o doce como forma, né? Como uma forma de prazer imediato. Ou quando, por exemplo, eu estou muito feliz. Ai, tô feliz demais, o que eu vou fazer? Vou comer para comemorar. Então, esses são tipos de fomes emocionais e é isso que vocês precisam aprender a identificar, tá? É muito importante que a gente não vincule esse prazer imediato somente com a comida. Porque muitas pessoas só conseguem ter prazer com a comida. Elas não conseguem ver uma outra fonte de prazer. Então, toda vez que ela tá triste, frustrada ou estressada, a primeira coisa que ela faz é o quê? Busca algo gostoso para comer para tentar aliviar essa dor. Mas o que acontece? Por que isso é tão prejudicial? Porque você acaba condicionando a sua mente que toda vez que você tiver um problema, toda vez que você tiver uma dificuldade, o que você vai fazer? Você precisa ter aquela comida para te gerar um conforto. Aí o que acontece quando você faz isso? 2 problemas. Primeiro, que a comida não vai resolver seu problema. O teu problema vai continuar lá. O problema que está te causando esse desconforto, essa ansiedade, essa tristeza, ele vai continuar lá. Então, se você não resolver ele, nada vai adiantar, a comida não vai resolver. Segundo, vai te causar um segundo problema, porque isso vai te trazer culpa, porque daí você acaba exagerando na quantidade, come muito açúcar, aí vem aquela sensação de culpa, que eu não deveria ter feito isso, que eu acabei comendo demais, exagerei. Vem o sobrepeso, porque se você faz isso constantemente, você vai ter um problema de sobrepeso, você não vai conseguir emagrecer. Então aquilo vai te gerar o quê? Mais frustração. E quanto mais frustração, mais tristeza, mais estresse, mais comida você vai buscar. Então, por isso que é muito importante você aprender a identificar essa fome emocional. Fome emocional é diferente de fome biológica. Fome biológica é aquele momento que o nosso corpo precisa do alimento, né? Ele vai mandar sinais. Então, quando você estiver realmente com fome, precisando de um alimento, o que teu corpo vai mandar? Você vai ficar com dor de estômago, você vai sentir fraqueza, você vai sentir necessidade do alimento. Agora, a fome emocional não. A fome emocional, ela vem com aquela, ai, que vontade de comer alguma coisa. Ai, porque eu tô muito triste, eu tô muito estressada, que vontade de comer algo gostoso para melhorar meu dia. Conta pra mim aqui no chat quantas vezes isso já aconteceu com você e quantas vezes você tem essa fome emocional. Busca a comida como uma fonte de prazer imediato. Coloca pra mim aqui no chat. Muitas pessoas falam, ai, Carol, eu sou viciada em doce. Não é que você é viciada em doce, você é viciada na sensação de prazer que o doce te traz, entendeu? Então, depois eu vou dar algumas táticas, né? Daqui a pouquinho eu já vou dar algumas táticas, mas uma delas, que depois eu até vou falar melhor lá na frente, é você encontrar outras formas de ter prazer que não seja só na comida. Então, aprender a fazer uma coisa que você gosta, um hobby, porque daí quando você estiver lá nesses dias tristes, estressados, você não utiliza só a comida para melhorar, né? Para melhorar essa tua tristeza e para trazer algum tipo de conforto e prazer, tá? Ó, a Rê tá dizendo aqui, ó. Estou comendo todas as minhas emoções. Misericórdia. É verdade, tudo acaba em comida na minha vida. Exatamente. E Rê, isso não acontece só com você. Isso acontece com muitas mulheres. Tudo gira em torno da comida. Então, se é para comemorar, é comida. Você tá triste, come. Você tá feliz, come. Você tá estressada, come. Entendeu? Então, tudo você envolve a comida e não pode ser assim. A gente tem que ter, isso daí é uma forma, é um tipo de pensamento sabotador. Todas as vezes que você usa a comida, somente a comida como forma de prazer, porque assim, entenda, é óbvio que a comida vai nos trazer prazer.
Isso é fato. E a gente precisa, sim, sentir prazer comendo. Isso é fato. É muito gostoso você estar em momentos de lazer, comendo com as pessoas que você gosta. Isso é muito importante. E a gente precisa realmente ter isso. Porque a comida é uma forma de conforto, de coisa gostosa. Isso sim. Mas a gente não pode associar todas as nossas emoções somente à comida como forma de prazer. Porque daí isso acaba virando uma bola de neve, porque aí você só procura comida, só procura comida, só procura comida, e aí isso vai o quê? Vai atrapalhar o seu emagrecimento, tá certo? A Rê tá dizendo aqui, todos os dias, principalmente à noite, como todas as minhas emoções. Isso pode estar acontecendo, Rê, por algum motivo específico, eu vou te contar qual é, tá? Agora mesmo, porque às vezes isso daí também é algo muito importante, pelo tipo da sua alimentação. Se você não tem uma alimentação que é rica em nutrientes e que é rica em alimentos que te deem saciedade, você vai querer ficar descontando toda hora. Toda hora você vai ter vontade de comer doce. Toda hora você vai querer beliscar. Isso também é importante não confundir, tá? Isso não é um tipo de fome emocional. Isso daí é a sua alimentação que não tem nutrientes o suficiente para te dar saciedade. Então, aquela primeira fominha que te dá, você já quer beliscar. Muitas mulheres fazem isso, restringem demais a alimentação porque querem emagrecer. Então chega lá à noite, por exemplo, que principalmente que é o período mais crítico, que tem aqueles mitos que não pode comer carboidrato à noite, que não pode comer nada, que não pode jantar, que comida engorda, que não pode comer, tem que só tomar um cafezinho. Coloca pra mim aqui, coloca pra mim aqui no chat se você também é assim. A noite é o problema mais crítico das mulheres, justamente porque é onde elas fazem mais restrição. Porque tem esse negócio de, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer carboidrato, tem que viver de sopa, tem que viver de não sei o quê. Aí o que acontece? Restringem o alimento que precisa ser consumido, que é a comida de verdade lá, que precisa fazer uma refeição completa. E aí o que acontece? Um pouco depois começa a bater a fome. Aí quer o quê? Quer comer doce. Quer comer chocolate. Com certeza. E a Bru tá dizendo aqui, depois do almoço sinto muita vontade de comer doce. Isso também acontece, vê como as duas refeições, tanto o almoço quanto o jantar. Isso pode estar acontecendo por 2 motivos. Idem pro jantar, que a Rê falou pra gente aqui, tá? Essa vontade muito grande de comer doce depois do almoço se chama hipoglicemia de rebote. O que significa isso? Quando você tem uma alimentação pobre em fibras e pobre em proteínas e muito rica em carboidrato refinado são os carboidratos brancos, tá? E não são os integrais. Então, quando você come, não tem uma alimentação rica em fibras são legumes, vegetais, faz aquele protão de salada e come pouca proteína e muito carboidrato refinado, muito carboidrato branco, o que acontece? Acontece no seu corpo uma coisa chamada pico de insulina. Então você come, aí você tem aquele pico de insulina, dali a pouco o que acontece? A taxa de açúcar no seu sangue, ela cai. Porque você não come os alimentos que diminuem o índice glicêmico desse carboidrato. Aí o que o nosso corpo pede? Açúcar. Por isso que muitas pessoas, elas terminam de almoçar ou terminam de jantar e sentem muita vontade de comer doce. Entendeu? Então, o que você precisa ajustar aí na alimentação? Comer uma quantidade maior de proteína e de fibras. Por quê? Proteínas e fibras reduzem o índice glicêmico dos carboidratos. Ou seja, primeiro, vão te dar mais saciedade, porque fibras e proteínas, elas têm esse poder de conferir mais saciedade. E segundo, evitam que você tenha esse pico de insulina e hipoglicemia de rebote. Então, você fica saciada por muito mais tempo. E essa absorção do açúcar, porque assim, índice glicêmico, deixa eu explicar rapidamente aqui o que é para não ficar confuso. Índice glicêmico dos carboidratos nada mais é do que a velocidade que o açúcar do carboidrato é liberado na nossa corrente sanguínea. Quando você come muito carboidrato branco, pouca proteína e pouca fibra, esse açúcar ele é liberado muito rápido. Aí o que acontece? Pico de insulina e aí ele cai rápido também, hipoglicemia de rebote. Quando você tem uma alimentação rica em carboidratos integrais, que são aqueles que têm mais fibras, bastante salada, fibras que a gente adiciona na alimentação e proteínas, essa absorção, essa liberação de açúcar, ela é feita bem devagarinho.
Então impede que você fique nesses picos de insulina, hipoglicemia, entendeu? Então a vontade de comer doce diminui, tanto a fome quanto a vontade de comer doce. Por isso que é importante você sempre ter uma alimentação, um prato bem equilibrado, que tenha todos os nutrientes que você precisa. E quem restringe demais a alimentação, principalmente no período da noite, isso também acontece, porque você come pouco nutriente, você não come, né, todos os alimentos que você precisa, que são os que vão te dar saciedade e que vão evitar esses picos de insulina, aí você sente fome. Consequentemente, o seu corpo vai pedir mais açúcar o tempo todo. Por isso que as minhas pacientes, as minhas alunas, elas começam sempre o acompanhamento falando, nossa, Carol, eu sou fissurada, eu sou viciada em doce, eu tenho uma vontade muito grande de comer doce. E depois que eu ajusto a alimentação delas, elas falam, meu Deus, eu achava que eu era viciada em doce. Hoje eu sei que eu não sou mais, eu nem sinto mais vontade de comer doce. Justamente por causa desses ajustes na alimentação. Combinado? Ficou claro? Deu pra entender o que eu falei aqui? Coloquem pra mim aqui no chat, porque às vezes eu falo de uma forma meio técnica e aí às vezes vocês podem não entender. Diz pra mim, coloca pra mim aqui no chat se ficou claro, se ficou tranquilo. Senão eu explico de novo. Ó, a Si tá dizendo aqui, a minha vontade de doces é sempre à noite. A maioria das mulheres sempre sentem mais vontade de comer doce à noite. Justamente por esse motivo. Porque é um período que restringe mais a alimentação. Todas as mulheres, assim, ó, unânimes, todas as mulheres que querem emagrecer restringem a alimentação à noite. Comem pouco demais. Ah, não, daí eu não vou comer comida, eu vou tomar só um cafezinho. Isso é o principal, né? Ah, eu não vou jantar porque jantar engorda, então eu vou pular essa refeição. Aí o que acontece? Vontade de comer doce. Aí você não come os nutrientes que você precisa e acaba descontando sempre no doce. Porque é clássico, né? E outra coisa muito importante que eu acho muito legal falar aqui é que a gente, além de trabalhar o nosso comportamento, a gente tem que trabalhar muito o ambiente que está à nossa volta. Como assim? O que tem a ver isso que eu tô falando? Se você tá em um ambiente que tem muita oferta de doce, você sabe que o seu ponto fraco é o doce. E você tá em um ambiente que toda hora você tá ali vendo doce, você passa, você vê doce. Você vê doce. Isso vai te atrapalhar no processo também. É a mesma coisa uma pessoa que é dependente do álcool. Ela tá lá tentando reduzir o consumo de álcool. Se ela ficar toda hora indo em bar, ou se ela ficar convivendo toda hora com pessoas que consomem álcool o tempo todo, você acha que ela vai conseguir reduzir o consumo de álcool dela? Não vai. E com os doces é a mesma coisa. Então, eu sempre digo assim, a gente tem que dificultar a nossa vida. Como que a gente faz isso? Não tendo doces em excesso em casa. Não tenho doce. Por quê? Ah, jantei, já me alimentei bem, veio aquela fome emocional. Ai, mas eu tô estressada, eu preciso comer uma barra de chocolate. Se você não tem a barra de chocolate, dificilmente você vai sair da sua casa, ir no mercado ou pegar o carro e sair. Você não vai fazer isso. Agora, se você souber que tem uma barra de chocolate dando sopa lá na tua casa, você acha que você não vai consumir? Você acha que não vai comer? Vai comer. Enquanto você não vê fim, você não vai parar, entendeu? Então não é que você nunca mais pode comer o doce, pelo contrário, você deve comer, se é algo que você gosta, você deve. Só que você precisa facilitar ao máximo, não ter uma oferta muito grande. Eu sei que depois da janta eu sempre gosto de comer um docinho. Deixe uma unidade. Um bombom, ou um Snickers. Eu gosto de Snickers, deixe um. Porque se você deixar caixa de bombom, caixa de bis é uma coisa que você começa a comer e você não para mais. Você come um, daí você come mais um, você come mais um, você não para. Enquanto não acaba a caixa, você não vê fim. Com a barra de chocolate é a mesma coisa. Quem gosta muito de doce não consegue ir lá quebrar 2 quadradinhos e comer. Coloca pra mim aqui no chat se você consegue fazer isso. Né? Quem gosta muito de doce não consegue. Come 2, aí depois quando veja detonou a barra inteira. Então, dificulte a sua vida. Sempre deixe, eu gosto de um docinho, mas deixe um bombom, um chocolate, que daí você sabe que aquele que você tem que comer por dia acabou, tá? Aí você não fica toda hora exposta a esse alimento que você sabe que é o seu ponto fraco, tá? Deixa eu ver aqui, ó. A Paty tá perguntando se aveia é fibra. Sim, aveia é uma ótima fibra. As meninas estão dizendo assim que sim, que entenderam, que ficou claro, legal, estão dizendo que super dinâmica, bacana. Meninas, vão mandando aí, tá? Qualquer coisa, vão deixando as perguntinhas aí, que depois eu vou responder todas, tá? Então, vamos lá. Voltando a falar da parte de fome emocional e da ansiedade. Mas sim,
tem algumas mulheres que realmente sofrem de ansiedade e aí a gente tem que trazer alternativas para quê? Para curar a ansiedade? Não, com a alimentação não vai curar a ansiedade, porém ela vai melhorar muito os sintomas dessa sua ansiedade, vai diminuir essas crises, você vai se sentir mais leve, mais tranquila e a gente consegue muito fazer isso através da alimentação, tá? Então, primeira coisa que você precisa entender, isso é o que está te causando ansiedade? Porque às vezes, o que a gente faz? A gente fica empurrando com a barriga, sabe? Você fica só remediando. Ai, eu tô ansiosa. Por que que eu tô ficando ansiosa? Ai, eu tô ficando ansiosa porque eu tô com problema com meu namorado, por exemplo. E aí, ao invés de você ir lá e tentar resolver o problema, você faz o quê? Você usa o alimento como fonte de prazer imediato, para tentar diminuir essa ansiedade, para tentar diminuir essa dor e para tentar diminuir esse peso que você está sentindo. Então, muito importante, a gente precisa entender a causa que está, né? O que está te causando isso? Essa ansiedade, esse estresse e trabalhar em cima da causa. Porque senão você vai sempre ficar remediando. Isso acontece muito com o estresse. E aconteceu comigo. Quem acompanha aqui os meus stories sabe que há uns 2 meses atrás, mais ou menos, um mês atrás, mais ou menos, eu comecei um acompanhamento, porque eu estava tendo, agora já tá melhorando, mas eu estava tendo uma queda de cabelo muito, muito grande. O meu cabelo caía de chumaço. Eu mostrei aqui nos stories até um dia o chumaço de cabelo que estava caindo. Por quê? Má alimentação? Não. Fiz todos os exames, não era deficiência de vitamina, era o quê? Estresse. Então, o que o meu médico falou pra mim? Carol, não adianta nada, eu te entupi de medicamento, nós vamos fazer o tratamento. Se você não combater a causa, o que é que tá te causando estresse? Você precisa diminuir. Ah, o que é? Aí eu fui lá, sentei, vi lá, né, o que estava acontecendo e beleza. Fui lá, trabalhei em cima disso, melhorou os sintomas. Porque ele falou, não adianta nada a gente ficar trabalhando e remediando, sendo que você não está tratando a causa. Isso vai virar uma bola de neve. Aí você vai ter que ficar dependente de remédio para sempre, entendeu? E com relação à ansiedade, é a mesma coisa, tá? A gente tem que trabalhar a causa. O que é que tá te deixando estressado? O que tá te deixando ansiosa? Você consegue resolver isso? Você consegue trabalhar em cima? Isso já vai te tirar uma boa parte de peso nos ombros. Isso já vai te deixar mais relaxado, isso já vai te deixar mais tranquilo. Primeiro ponto, tá? Segundo ponto é o que eu disse, que eu falei lá no início da nossa live, que é tentar encontrar outras formas de sentir prazer que não seja somente com a comida. Porque é normal, comida é gostoso, comer é gostoso. Comer uma comida gostosa, meu Deus, é o maior conforto do mundo. E só pra te falar, eu já tive pacientes que falaram assim, Carol, eu sinto como se a comida me abraçasse. Eu sinto um conforto tão grande quando eu como que parece que eu tô sendo abraçada, que eu tô recebendo um carinho da comida. Então, olha como a comida é importante. Olha como isso nos traz essa sensação de prazer. Porém, a gente não pode depender só dela. Porque se toda vez que a gente tiver um problema ou qualquer coisa que seja e descontar na comida, somente na comida, você nunca vai conseguir emagrecer. Então, o que eu sempre indico para as minhas alunas? Encontrar alguma outra coisa que você goste de fazer, pelo menos aí você divide. Não que você nunca mais vai usar a comida como fonte de prazer, mas aí você não usa só a comida, tá? Por exemplo, eu descobri que eu gosto, eu tive vários pacientes, eu me descobri na corrida. Era uma coisa que antes eu não gostava, mas eu comecei a fazer. Então, hoje é uma coisa que eu amo. Então, quando eu tô muito estressada, ao invés de eu ir lá e descontar tudo na comida, eu vou lá e vou correr, vou fazer uma caminhada. Tem umas pacientes que gostam muito de caminhar, que é um momento que eu saio, que eu espaireço. A atividade física, ela ajuda muito, né? Eu vou falar sobre isso depois mais a fundo. Então, você precisa, às vezes, eu aprendi, eu gosto muito de, sei lá, ler livros, eu ouvir podcast, assistir série, não sei. Cada pessoa se descobre de alguma forma, mas o importante é você ter essa consciência de, puxa vida, porque muitas vezes a gente faz isso de uma forma automática. Quando você vê, você já comeu as tuas emoções. Você nem pensa, puxa vida. Mas agora, depois que você assistir essa live, você vai, toda vez que você quiser descontar as suas emoções na comida, você vai pensar 2 vezes. Pera lá, mas eu tô de novo, eu tô aqui, tô brava, tô estressada e tô descontando na comida.
Ah, eu tô lá e tô triste, tô descontando na comida. Você começa a ter consciência e começa a canalizar esse teu estresse, essa sua tristeza em outra coisa que te traga prazer tanto quanto a comida, tá bom? E isso vai muito de você, do que você gosta de fazer. Eu uso atividade física. Quando eu tô muito estressada, eu preciso fazer atividade física. Isso me dá essa sensação de prazer e bem-estar, tá? Mas cada pessoa é uma pessoa diferente. Beleza, ok. Outra coisa muito importante, então você já sabe que é importante você identificar a causa que tá te deixando ansiosa, que faz você descontar essas emoções na comida e tentar trabalhar em cima dela. E você também já sabe que você não deve usar somente a comida como forma de prazer. Você vai encontrar alguma outra coisa que você gosta de fazer, tanto quanto para ir diversificando, né? Ora você usa comida, ora você usa outra fonte de prazer. Combinado? Agora, essa terceira dica aqui que eu vou dar, ela é fundamental. Essa daqui é para quem tem fome emocional, para quem sofre com essa fome emocional e principalmente para quem já foi diagnosticado realmente com ansiedade. Você precisa cuidar da saúde do seu intestino. Por quê? O nosso intestino, ele é o órgão responsável por absorver todos os nutrientes. E existem muitos alimentos que têm substâncias, que eu já vou dizer quais são, inclusive, esses alimentos, que eles têm substâncias que são precursores de hormônios e neurotransmissores que nos trazem essa sensação de prazer e bem-estar. Então, o que eu observo? Uma pessoa que não cuida do intestino e que que tem uma alimentação muito pobre em nutrientes, ela não absorve o que precisa absorver. Então, ela é aquela pessoa que está sempre desanimada, é aquela pessoa que está sempre para baixo, é aquela pessoa que não tem disposição para fazer absolutamente nada. Quando ela passa a cuidar da saúde do intestino e absorver melhor esses alimentos, já muda de figura. Primeiro, ela se sente mais disposta. Ela sente mais vontade de fazer as coisas, ela sente que fica muito mais ativa e principalmente ela aproveita os nutrientes desses alimentos que são precursores desses hormônios e neurotransmissores que nos trazem essa sensação de prazer e bem-estar. Então, eu vejo muito assim das minhas alunas, a Carol, nossa, antes eu era uma pessoa muito triste, eu não tinha vontade de fazer nada. E isso também é um sintoma clássico de quem tem um corpo muito inflamado. É essa sensação de, muita fadiga, muito cansaço, fraqueza. Isso significa que o seu corpo está em um grau alto de inflamação, tá? Então, depois que melhora a qualidade do intestino, absorve muito bem todos os nutrientes, isso muda. E aí, nossa, hoje eu sou uma pessoa muito mais disposta, muito mais feliz, eu não tenho tantas crises de ansiedade, aí eu não desconto tanto na comida. Por isso que cuidar do intestino é fundamental. Fundamental. Como que você melhora a qualidade do seu intestino? Água e fibras. Eu acho que eu falo isso em todas as lives, mas é muito importante sempre frisar, tá? O funcionamento do nosso intestino, ele depende de duas coisas, água e fibras, só. Como que eu vou saber quanto de água que eu preciso consumir diariamente? Você precisa fazer uma continha super simples. Você vai multiplicar 35 pelo seu peso. Por exemplo, eu peso 60 quilos. Então, para eu saber a quantidade de água que eu, Carol, preciso tomar, eu vou multiplicar 35 por 60. O resultado dessa conta é a quantidade de água que eu preciso tomar todos os dias. Mas importante, não é líquido, é água, tá? Não é, mas daí deu, sei lá, que eu tenho que tomar 3 litros. Aí eu tomo 1 litro de chá. Não são líquidos, é água. Nosso intestino depende de água, tá bom? E não é só de segunda a sexta, não é dia sim, 2 não, são todos os dias. A gente precisa bater a nossa meta diária de ingestão de água todos os dias, tá? Isso vai te ajudar no funcionamento do intestino, isso vai te ajudar a desinflamar o corpo, a desinchar. A água é fundamental, tá certo? Muito bem. Fibras. Quais as fibras que vão ajudar? A nossa amiga na live aqui falou, aveia é uma excelente fibra. Linhaça é uma fibra excelente, além de ajudar no funcionamento do intestino, ela tem um poder anti-inflamatório muito poderoso. A chia também.
frutas, legumes, vegetais, saladas, todos esses alimentos, eles são riquíssimos em fibras. Então, para fazer o intestino funcionar, precisa consumir diariamente, tá? Também não é de segunda a sexta, são todos os dias, combinado? Então, para o intestino funcionar bonitinho, reloginho, água e fibras, combinado? Fazendo isso, cuidando da tua saúde intestinal, todos os nutrientes vão ser absorvidos da maneira correta, consequentemente vai melhorar muito a absorção dos nutrientes e essas crises de ansiedade, elas tendem a melhorar e muito, tá? Ó, a Rô tá perguntando aqui, farinha de linhaça é a mesma coisa de triturada? Não. A melhor biodisponibilidade da linhaça é você comprar a sementinha e triturar em casa, tá? No liquidificador, processador, você pode triturar tudo, deixa no potinho e consome. Por que não comer a sementinha? Porque ela é muito pequenininha, o nosso dente ele não consegue triturar completamente essa semente e aí você acaba não absorvendo todos os nutrientes que precisa. Por isso que o ideal é você comprar a sementinha e triturar em casa, combinado? Beleza, e a quarta e última dica meninas, fiquem tranquilas que depois eu vou voltar todas as perguntas e responder, tá? Eu tô respondendo agora as que fazem sentido com o que eu tô falando na live, tá? Depois eu volto e respondo todas, por mais que não tenha sentido, não faça sentido com o que eu tô falando aqui, não tem problema. Podem mandar mesmo assim que depois eu paro, volto e respondo, tá bom? E a quarta e última dica, depois que você cuidou da tua saúde intestinal, teu intestino tá funcionando bem, você já está sentindo melhora nesses sintomas da ansiedade, tá descontando menos na comida, o que você precisa fazer? Você precisa enriquecer a sua alimentação com alguns tipos de alimentos, tá? Principalmente alimentos ricos em triptofano. O que é esse triptofano? Triptofano, ele é um aminoácido que ele é precursor de um neurotransmissor chamado serotonina. Carol, o que esse neurotransmissor faz? Ele nos dá a sensação de prazer e bem-estar. Então, quando a gente consome esses alimentos ricos em triptofano, esse neurotransmissor, ele é liberado muito mais. Consequentemente, a gente aumenta essa sensação, sabe, de prazer, bem-estar, você se sente muito mais disposta, você tem menos crises de ansiedade, então a tendência é que você desconte menos na comida. Por isso que quem sofre com ansiedade, a primeira coisa que precisa fazer é cuidar do intestino, porque daí também, isso é uma coisa importante. As meninas me perguntam assim, Carol, quais alimentos são bons para ansiedade? Os ricos em triptofano. Mas nada vai adiantar você comer um caminhão de alimentos ricos em triptofano se teu intestino não tiver saudável o suficiente para absorver todo esse aminoácido. Não vai adiantar nada. Você vai comer, se entupir e não vai melhorar. Por isso que cuidar da saúde intestinal é tão importante. Por isso até que eu dei essa dica do intestino antes da dica do alimento. Porque não adianta ficar se entupindo desse tipo de alimento rico em triptofano se você não tiver um intestino saudável para absorver, tá? Então, cuida do intestino e aí você pode consumir esses alimentos ricos em triptofano, principalmente no período da noite. Por quê? O período da noite é o período que a gente se sente mais ansiosa. Você vê, depois da janta eu tenho vontade de comer tudo, tenho vontade de comer doce, eu não consigo dormir bem. Esses alimentos, eles ajudam até na qualidade do sono. Depois que você começa a consumir esses alimentos ricos em triptofano, além de melhorar essa sensação, os sintomas da ansiedade, ajuda a melhorar a qualidade do sono. E o sono é fundamental para desinflamar e emagrecer. Se você não tiver um sono de qualidade, seu corpo não vai desinflamar e você não vai conseguir emagrecer, tá? Carol, quais são esses alimentos ricos em triptofano? São alimentos muito difíceis de encontrar? De forma alguma. Um dos melhores alimentos que eu sempre prescrevo, principalmente no período da noite, lá para as minhas alunas, abacate. O abacate é uma das frutas mais completas que existem. Ele é uma excelente fonte de gordura boa. Ele é riquíssimo em ômega 3. Ômega 3, ele é um poderoso anti-inflamatório e ele é muito rico em triptofano. Então, quando você consome aí o abacate antes de dormir, ele ajuda a melhorar a qualidade do seu sono, justamente por reduzir esses sintomas da ansiedade. E outra coisa muito importante é você fazer uma refeição rica em proteínas e gorduras boas antes de dormir é muito bom. Por quê? Porque eles incentivam a nossa produção hormonal.
Durante o período da noite é um período onde acontece uma grande produção hormonal no nosso corpo. Se você não dorme bem, esses hormônios não vão ser produzidos da maneira correta. Então, primeiro ponto, por isso que o sono é tão importante. Agora, quando você tem um sono de qualidade e você consome esses alimentos ricos em gordura boa, como por exemplo o abacate, e uma proteína de fácil absorção, de preferência uma proteína rica em ômega 3, como é o caso da sardinha, do salmão, do atum, essa produção hormonal, ela acontece de uma forma muito mais harmônica durante o período da noite. Então, os hormônios são produzidos certinhos, aí os hormônios de crescimento, por exemplo, o GH e testosterona, eles ficam nos níveis corretos. O hormônio do estresse, que é o cortisol, ele não fica muito alto. Então, tudo isso contribui para o processo de desinflamação e emagrecimento. Por isso que é tão importante consumir alimentos aí, fontes de gordura boa, de proteína e principalmente ricos em triptofano durante a noite, tá? A Ali tá perguntando aqui, ó, não consigo comer o abacate sem nada, o que eu posso colocar junto para ficar docinho? Ali, que eu faço? Eu gosto de fazer tipo uma vitamina de abacate. Uma coisa que você pode colocar que fica muito bom, que eu prescrevo, que daí você já bate as duas coisas que você precisa, é misturar o abacate com whey protein. Ele fica super gostoso, você pode fazer até uma vitamina, daí você coloca lá leite desnatado, coloca um pedacinho de abacate e uma dose de whey. Bate tudo, ele fica super docinho. E aí você tem as duas coisas que você precisa, que é a proteína e a gordura boa. Funciona super bem. Agora, Carol, eu não tenho whey protein. O que eu poderia colocar para ficar mais gostoso? Você pode misturar com leite em pó, fica gostoso. Você pode fazer uma vitamina com leite em pó. Você pode colocar um fiozinho de mel, que também fica muito bom, ele dá uma adoçadinha. Porque a maioria das pessoas não consegue comer o abacate puro. Eu também não gosto, assim, comer ele sem nada, eu não gosto. Eu gosto mais de fazer a vitamina. Então, ou eu misturo com uma dose de whey protein, ou eu misturo com leite em pó. Fica o desnatado, que fica super bom, tá? Beleza. Quais outros alimentos que também são ricos em triptofano que você pode incluir aí na sua alimentação? Banana é um ótimo alimento. As oleaginosas lá, nozes, castanhas, também são ricas em triptofano. Sementes, por exemplo, semente de abóbora e semente de girassol, para colocar junto ali nas saladas, também fica super bom. Esses alimentos são riquíssimos em ômega 3, em triptofano. E as leguminosas também, tá? Feijão, lentilha, grão de bico também são ricas em triptofano. Ó, a Paty tá perguntando aí, mas não ficaria calórico? Não, de forma alguma. Se você utilizar o leite desnatado, ele tem praticamente nada de gordura na sua composição, então ele não é um alimento calórico. E se você utilizar o whey protein também não, porque ele é muito mais fonte de proteína do que gordura, tá? Então pode misturar sem erro. É claro, se você comer um caminhão, um abacate inteiro, ele vai se tornar calórico. Mas se você colocar ali umas 2 colheres de sopa, sem problema nenhum, tá? Esse é um medo muito grande que as mulheres têm. Eu não vou comer, é igual da banana, é igual a história da banana. Eu não vou comer banana porque banana tem carboidrato e engorda. Eu não vou comer abacate porque o abacate é rico em gordura e engorda. Isso é muito relativo. Se você consumir, obviamente, uma quantidade grande de banana ou de abacate, com certeza vai ser extremamente calórico. Agora, se você misturar ali umas 2 colheres de sopa, fazer uma vitamina bem gostosa e misturar com whey protein, fica perfeito, tá? E não vai ter perigo de ficar calórico demais, tá bom? E aí, meninas, anotaram os alimentos ricos em triptofano? Anotaram quais são as 4 dicas? Então, eu vou passar de novo, tá? As 4 dicas para melhorar os sintomas da ansiedade e mesmo assim te ajudar a desinflamar, tá? Primeiro, você vai cuidar da causa da sua ansiedade. Você vai ir lá e vai procurar descobrir o que está te deixando ansiosa e trabalhar na causa e não só ficar remediando, combinado? Segunda coisa, você vai tentar achar uma outra fonte de prazer que não seja somente a comida. Então, quando bater lá aquela crise de ansiedade ou aquela fome emocional, você vai utilizar alguma outra coisa que você gosta de fazer para tentar canalizar esses sintomas, combinado? Terceira coisa, vai cuidar da saúde do seu intestino, consumindo bastante fibra e tomando bastante água para que todos os nutrientes sejam absorvidos da maneira correta, tá bom? E o número 4, consumir os alimentos ricos em triptofano. Abacate, as oleaginosas, leguminosas, que isso vai fazer, esse aminoácido, ele vai ajudar, né, como ele é precursor
de um neurotransmissor chamado serotonina, ele vai ajudar a trazer essa sensação de prazer e bem-estar, principalmente no período da noite. Combinado? E aí, anotaram tudo? Contem pra mim aqui, meninas, se vocês anotaram todas as dicas e vão começar a implantar aí na rotina de vocês, hein? Não quero mais ninguém falando que não tá conseguindo desinflamar e emagrecer porque desconta a ansiedade na comida. A partir de agora, vocês já têm o passo a passo certinho que vocês precisam fazer pra melhorar, tá? Ó, a Paty tá perguntando aqui, e por que dizem que o leite inflama o corpo? Falei isso hoje, coloquei lá nos nossos stories que me mandaram na caixinha de pergunta e respondi isso por uma aluna também. Esse negócio que o leite é inflamatório, gente, tirem isso da cabeça. Porque assim, ó, cada hora é um alimento que é a bola da vez. Uma hora é o leite, outra hora é o glúten, que é o leite inflama, porque o glúten inflama, porque o leite engorda, porque não sei o que. Isso não existe. O leite, ele só vai ser inflamatório caso você tenha intolerância à lactose. Então, por que ele vai ser inflamatório? Porque quem tem intolerância à lactose não consegue digerir a lactose. Então, o que acontece com o nosso intestino? Você fica com uma desbiose, ele atrapalha o funcionamento do intestino. Então, o que você vai ter? Gases, você vai sentir muito estufamento, você pode ter episódios de diarreia. Tem pacientes minhas que têm até enjoo, vomitam e tal. Por quê? Porque o intestino, ele não consegue digerir essa lactose. Então, por isso que vai inflamar. Aí sim, Carol, eu sou intolerante à lactose, o que eu tenho que fazer? Substituir o leite de vaca por outro tipo de leite. Preciso parar de consumir leite? Não, mas eu vou substituir, como por exemplo os leites vegetais, tá? Você pode escolher um leite de aveia, castanhas, leite de coco, leite de soja. O importante é você não consumir o leite de vaca, porque esse vai te causar inflamação, os outros não. Agora, se você é uma pessoa que não tem intolerância à lactose, o leite não vai te fazer mal nenhum. Não vai fazer você engordar. Claro, né, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a quantidade de leite que você vai tomar durante o dia. Tem pessoas que tomam 2 litros de leite por dia. O leite integral, ele é rico em gordura, então ele pode atrapalhar o seu processo de emagrecimento. Mas, ai, Carol, eu adoro tomar um leitinho com café lá de manhã. Vai atrapalhar meu emagrecimento? De forma alguma. Sempre procurem escolher os leites que são semi ou desnatado, porque eles têm menos gordura na composição. Agora, vim falar que leite inflama, que vai atrapalhar o processo? De forma alguma, tá? Vamos lá, que mais? Deixa eu ver quem que eu passei aqui. A Andresa tá perguntando aqui, ó, pra mim fazer bioimpedância só com uma nutricionista? Sim, a bioimpedância ela é um tipo de equipamento que vai fazer, vai medir a sua composição corporal. Então, vai te dizer a quantidade de gordura e massa magra que você tem. Eu não gosto de usar bioimpedância, não uso. Nunca usei, tá? Por quê? Porque a bioimpedância, para ser uma bioimpedância bem precisa, ela precisa ter uma excelente qualidade. E essas, normalmente, que são mais baratas, elas não são precisas, tá? E existe um protocolo certinho também que você tem que seguir antes de fazer a bioimpedância. Então, eu gosto mais, se você me perguntar, Carol, o que você gosta mais de usar para ver percentual de gordura? Quanto de gordura você tem no corpo? Adipômetro. Porque ali não tem como errar. Ele é como se fosse uma pinça, que você pega a dobra da gordura e ali você vê a quantidade de gordura que você tem, se você aumentou ou diminuiu, tá? A bioimpedância eu não gosto de usar. Uma bioimpedância de boa qualidade, ela é uma que você coloca uns eletrodos no corpo, então ela é extremamente precisa, porém ela é extremamente cara, são poucos profissionais que usam. Vamos lá, deixa eu ver aqui se passei mais alguma pergunta. Eu vi que algumas meninas mandaram ali, deixa eu ver. Da linhaça eu já respondi. A Ali tá dizendo aqui, ó, Nutri, mesmo tomando água, minha barriga tá sempre estufada. Ali, é que assim, ó, o que acontece? A água, ela vai eliminar retenção. Então, se você tiver retida, a água vai ajudar a eliminar. Agora, esse estufamento, ele pode estar acontecendo por vários outros motivos. Porque seu intestino não funciona bem, porque você tá com seu intestino inflamado, porque você tá comendo alguns alimentos que te causam esse estufamento, alguns alimentos que podem causar. O leite, se você tiver intolerância à lactose, pode causar. O glúten pode causar, não é que impede o emagrecimento, pode causar esse estufamento, porque o glúten ele é uma proteína de difícil digestão. Por exemplo, para mim, o glúten não me causa esse inchaço. Agora, tem algumas pessoas que têm uma leve intolerância ao glúten, então, quando consomem, ele é difícil de digestão, então ficam um pouquinho mais estufadas, tá?
E as leguminosas, por exemplo, feijão, lentilha, tem algumas pessoas que também não digerem bem esse tipo de alimento. Então, a tendência é que fiquem mais inchadas, tá? Então, minha dica, você precisa entender quais alimentos que você consome que te deixam inchada dessa forma, que te causam estufamento. E aí você evita o consumo desses alimentos, tá? Tem um chazinho que é muito bom, que ajuda a diminuir esse estufamento, esses gases no intestino, tá? Que é o chá de louro, tá? Então você pega uma folhinha lá de limão e faz um chazinho, uma folha de louro, faz o chazinho e coloca suco de meio limão. O louro, ele é um poderoso anti-inflamatório e ele ajuda a desinflamar principalmente o intestino. Então ele ajuda a diminuir o estufamento, o inchaço e melhorar também a qualidade do intestino, tá? E no caso da salada crua, me deixa estufada, devo continuar ou não? Olha, salada crua depende do que você está comendo. Por exemplo, brócolis, couve-flor são alimentos mais flatulentos, que ele pode causar esse desconforto. Agora, salada de folhas, assim, é muito difícil causar esse sintoma. Será que não é outro alimento que você está consumindo junto que está te causando? Se for esses dois, por exemplo, repolho, couve-flor ou brócolis, é normal causar isso, tá? Então pode ser que você fique um pouquinho inchado. Agora, salada de folhas normalmente não costuma acontecer, não. Então, observa o que você está comendo junto com essa salada que te causa estufamento, tá bom? E tenta fazer esse chazinho que vai te ajudar, tá bom? Beleza, vamos ver. Deixa eu ver. Nutri, estou trocando arroz pela aveia e estou evitando comer o pão francês. Não vejo motivo nenhum para você trocar o arroz pela aveia. Isso não vai te ajudar no processo. A aveia é um tipo de carboidrato, igual o arroz. A única diferença é que a aveia é mais rica em fibras. Mas trocar o arroz pela aveia, mas como é que você faz isso no almoço? Você come aveia no almoço? Porque assim, a aveia, ela é rica em fibras. Ela combina muito ali com fruta, com vitamina. Agora, como que você vai substituir isso pelo arroz? Não vejo como uma boa substituição. Pode comer teu arroz em paz, tá? Pode ser o arroz branco, pode ser o integral, tudo bem. A diferença não é que o branco engorda mais e o integral engorda menos, tem nada a ver. A diferença é que o integral tem mais fibras, então ele dá mais saciedade e ajuda mais no trânsito intestinal. Mas se você tiver uma alimentação muito rica em fibras, você comer bastante salada, bastante legumes, não tem problema nenhum você comer o arroz branco. Não é o arroz que te faz engordar, tá? Não é isso. É o que você come ao final de todos os dias. Então, se você tiver uma alimentação que você faz um pratão cheio de arroz, pouca proteína e pouca fibra, aí vai atrapalhar seu processo. Agora, se for o contrário, se você consumir as proporções corretas, não tem problema nenhum. Eu não substituiria. De forma alguma eu deixo de comer meu arroz para comer aveia, não. Mas a aveia é um excelente carboidrato, tá? Estou evitando comer o pão francês. Bom, o pão francês também não é o vilão da alimentação, tá? Existem melhores fontes de carboidrato? Existem. O pão integral é melhor, você consumir uma fruta com aveia é melhor, mas isso não quer dizer que você nunca mais possa comer o pão. Deixa o meu pãozinho francês, que é uma coisa que eu gosto muito, deixa para eu comer ali 1, 2 vezes na semana. Nos outros dias eu opto por uma fruta e uma aveia, uma fruta, uma linhaça, ou então um pão 100% integral. Aí é super válido, tá? Vamos lá. Carol, eu estou na menopausa, isso me faz engordar por causa dos hormônios. Vamos lá, menopausa também é um momento bem delicado da vida da mulher, tá? Por que algumas mulheres ficam com um pouquinho mais de dificuldade para emagrecer na menopausa? Porque sim, acontece uma queda de hormônio. Mas assim, isso não justifica que você ganhe 5, 10, 15, 20 quilos, tá? É normal você acumular um pouquinho mais de gordura, principalmente na região do abdômen, mas não justifica um ganho de peso muito grande, tá? Por que as mulheres normalmente ganham peso quando estão na menopausa? Porque quando a gente vai, conforme vão passando nossos anos, que a gente vai chegando ali próximo dos 40, dos 50 anos, a gente começa a ter perdas no nosso corpo. Perdas de massa óssea, perda de colágeno e perda de massa muscular. E quanto menos músculo a gente tem no corpo, mais lento o nosso metabolismo fica. Então assim, ai meu Deus, quando eu cheguei na menopausa o meu metabolismo ficou mais lento. Acontece, por quê?
você perde músculo. Então, se você não tem uma estratégia para recuperar essa massa muscular que você tinha, né, que você tinha quando era mais jovem, o seu metabolismo realmente vai ficar cada vez mais lento. E aí, o que acontece? Isso vira uma bola de neve. Que daí a mulher vê que tá engordando, começa a fazer dieta restritiva, aí sim que o metabolismo para. Porque o nosso corpo, ele entende, ele é um mecanismo perfeito. Ele entende que quanto menos você consome, menos ele vai trabalhar, porque ele precisa poupar. Porque ele fala assim, puxa vida, essa mulher consome pouquíssimas calorias, come poucas vezes o dia, não come os nutrientes que precisa, então tudo que ela comer, eu vou reter. Eu vou trabalhar o menos possível para economizar energia. Aí o que acontece? Você perde muito músculo e o metabolismo fica lento, tá? Então o que você precisa fazer nesse caso? Você precisa acelerar o seu metabolismo. Como você faz isso? Ingestão de proteína, consumindo proteína magra, proteínas magras em todas as refeições e fazendo exercícios de força, principalmente musculação. É assim que você reconstrói a sua massa muscular e deixa o seu metabolismo mais acelerado, tá? E não fazer dieta restritiva em hipótese alguma, tá? Vamos ver. Se eu passei mais alguma aqui? Acho que eu respondi todas. E a Gia tá perguntando aqui, deixa a live salva. Vai ficar salva, tá, meninas? Fiquem tranquilas. Assim que eu finalizar aqui, eu já vou disponibilizar para que vocês possam assistir novamente e compartilhar também, tá? Deixa eu ver aqui se eu passei mais alguma. Ali tá deixa a live salva. Pode deixar que eu vou deixar, tá? Vai ficar salva, vocês podem assistir quantas vezes quiserem, tá? Deixa eu ver aqui o que mais. Nutri, coloque de molho, bem melhor para digestão. Perfeita, Su. Essa técnica do remolho ajuda muito. Ela ajuda a eliminar aqueles componentes que causam mais gás. Então, sempre, se você tiver algum tipo de dificuldade na digestão, quando você come esses alimentos, feijão, ervilha, grão de bico, se você sente que fica com muitos gases, muito estufamento, utilize a técnica do remolho, porque realmente ajuda muito na digestão. Boa, Su, boa observação. A Andressa está perguntando, qual a quantidade que devemos comer de arroz? Isso depende. Isso depende de pessoa para pessoa, né? Não tem como eu dizer, você, Andresa, tem que comer X gramas. Não tem como fazer isso. Mas você pode utilizar uma proporção que eu sempre ensino as minhas alunas a utilizarem. Você pega um prato e você vai dividir ele da seguinte forma. Metade do seu prato você vai preencher com saladas, legumes e verduras, tá? Metade. A outra metade você vai dividir em 2 quadrantes. O primeiro quadrante você vai preencher com uma fonte de carboidrato, que daí pode ser o arroz, batata doce, batata salsa, qualquer fonte, inhame também é uma boa fonte. E o último quadrante ali você vai preencher com uma fonte de proteína magra, tá? Assim você consegue consumir uma quantidade bacana, tanto de fibra, quanto de proteína, quanto de carboidrato. Vamos lá. A Paty tá dizendo aqui, coloca na panqueca. Sim, a aveia na panqueca fica maravilhosa. Faça uma panquequinha com ovo e aveia. Ótimo, é um excelente café da manhã. Essa panquequinha, porque daí você tem tudo. Você tem o carboidrato, a fibra e a proteína. Então, essa panquequinha realmente é maravilhosa. A Su tá dizendo aqui, ó, Nutri, eu coloco tudo de molho, os tubérculos, ótimo para digestão. Também, olha que legal. Ó, a Su tá dando uma dica muito, muito importante aqui. Além das leguminosas, ela coloca também todos ali os tubérculos, todos esses alimentos que causam esse estufamento nela, que dificultam a digestão, ela coloca tudo de molho e funciona muito. Legal, Su. Muito obrigada pela sua dica. Muito importante frisar isso. A Andressa está dizendo aqui, eu acho que é por isso que eu não emagreço. Exatamente, às vezes você está restringindo demais uma alimentação, não está utilizando a proporção certa, porque assim, o segredo do emagrecimento para desinflamar e emagrecer não é comer pouco, é comer certo, né? Comer nas proporções certas, as quantidades certas dos alimentos certos, combinado? Tenho síndrome do intestino irritável, tenho que fazer dieta... a FoodMap, sim. Então, tem que cuidar muito, porque quem tem síndrome do intestino irritável tem que evitar todos esses alimentos que causam
que são muito flatulentos, dificuldade de digestão, de absorção. Você tem que facilitar ao máximo o trabalho do seu intestino, tá? E aí tem que ter uma alimentação extremamente rica em alimentos anti-inflamatórios, evitar todos os tipos de industrializados, alimentos muito ricos em sódio, tudo aquilo que vai dificultar, que vai atrapalhar o seu intestino, você deve evitar ao máximo, tá? Uma alimentação mais natural possível, evitando esses alimentos que causam muito gases, que são muito flatulentos, para facilitar ao máximo tanto a digestão quanto a absorção, tá? A Paty tá dizendo aqui, o meu problema é mais a barriga. É assim, ó, isso também é uma coisa que as mulheres me perguntam muito. Carol, o que eu faço para perder barriga? Não existe uma forma de você mandar um mecanismo lá pro seu corpo e falar assim, ó, eu quero emagrecer só na barriga. Eu não quero perder bumbum, porque as meninas falam isso pra mim. Carol, eu não quero emagrecer. Eu não quero emagrecer no bumbum, eu não quero perder coxa, eu não quero perder nada. Eu quero emagrecer só na barriga. Mas não tem como fazer isso, tá? Não existe um mecanismo lá que você fale, quero que queime gordura só da barriga. Não tem como. Quando a gente emagrece de uma forma uniforme, no corpo inteiro. Então, se você emagrecer, você vai emagrecer na barriga, no braço, no bumbum, na coxa, nas costas, no corpo inteiro, tá? Mas por que a barriga é o lugar que a gente mais se incomoda? Porque é nessa região que a gente tem mais receptores de gordura. Então é onde a gente fica com mais gordura acumulada. Então assim, não é que você não emagrece, você emagrece, só que você demora mais para ver um resultado extremamente expressivo para ficar com aquela barriga chapada. Então, minha dica seja constante. Quanto mais gordura você perder, menos barriga você vai ter, tá? Gente, olha aqui, ó, eu falando do meu cabelo, ó, tô fazendo um tratamento lá pra queda de cabelo e agora tá crescendo um monte de cabelinho novo. Aí eu passo coisa pra deixar ele no jeitinho, mas ele sempre aparece aqui, ó, sempre tá. Mas não é desarrumado não, tá? É cabelinho novo, cabelinho que tá crescendo. Deixa eu ver. Meninas, acho que eu respondi tudo. Vocês têm mais alguma dúvida? Se tiverem, mandem já. E se eu não conseguir responder aqui também, não se preocupe, não tem problema. Eu vou deixar essa live salva, então você pode assistir e compartilhar quantas vezes quiser. E você pode deixar sua pergunta nos comentários lá da live também, tá? Ou se você quiser, você pode me mandar por direct, me manda lá por DM que eu sempre respondo, tá bom? É isso então, uau, 1 hora já aqui, amo ficar aqui com vocês, meninas, amo responder as dúvidas de vocês, espero que vocês tenham anotado tudo que vocês aprenderam aqui, apliquem realmente na sua vida, porque eu sei o quanto a ansiedade e a fome emocional atrapalham as mulheres no processo de desinflamação e emagrecimento. E aplica, são dicas super simples, são dicas super fáceis que você consegue colocar, incluir aí no seu dia a dia, e eu tenho certeza que vão melhorar e muito esses sintomas de ansiedade, de tristeza e de descontar as emoções da comida, tá certo? Meninas, muito obrigada pela presença de todas. Quarta-feira que vem, às 14 horas, estarei aqui novamente. Espero vocês com outro tema bem bacana e para responder as dúvidas de vocês ao vivo, tá bom? Um beijo, meninas, e até a próxima semana.